Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu voltei para a parte 2 do React. Hoje o Luan não está aqui comigo, mas eu vou fazer esse React com vocês. Eu quero muito compartilhar eh, o que eu acho ali, minha opinião, e também falar para vocês sobre esse rolê aí, né, que tá acontecendo desse 30 contra um. Para quem não me segue, eu queria deixar aqui, antes da gente começar esse vídeo, pedir para que você, por gentileza, compartilhe esse vídeo com as pessoas, comente o que você acha e curta, por favor, que eu preciso da sua ajuda, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar play no vídeo para a gente assistir isso juntos, beleza? Vamos embora. Acabou. O segundo tema é: um Deus amoroso não permitiria o mal. Se você é brasileiro, mora nos Estados Unidos, tem Olha sua aí, permissão gente, de trabalho não e paga. está em busca de uma nova Tirou da minha mão, não quis ser indelicada. Boa sorte. Obrigada. Meu nome é Roberta, eu tenho 51 anos, sou enfermeira, eu venho debater. Eu não quis ser indelicada, foi a melhor coisa que ela podia ter falado. Eu acho isso zoado, tá, gente? Tipo assim, mano, se são 30 cristãos, por mais que todo mundo quer falar, cara, você vai, eu vou, pede licença. Eu acho que o mínimo que a gente poderia mostrar é que nós evoluímos, né? Pelo amor de Deus, né? Ficar com esse tipo de discussão aí, cara, que coisa feia, né? Mas beleza, beleza. Vambora, vambora. Um ateu, pelas experiências vividas dentro do ambiente intra-hospitalar que eu presenciei e até mesmo para relatar de um abuso que eu sofri e aonde eu me resgatei foi através da crença em Deus. Seu nome, como é que se chama? Meu nome é Roberta. Prazer. Você que me ajudou. Obrigado, Roberta. O que você falaria para uma criança que sofreu mal, que sofreu um abuso? Nossa, uma criança que sofreu abuso, eu tentaria, se fosse meu filho, minha filha, por exemplo, Uma criança. sim, eu tentaria protegê-la de todo modo, tentaria ensiná-la que existem pessoas que fazem maldades por aí, levaria ela a um bom psicólogo para poder fazer um acompanhamento e, obviamente, chamaria a polícia para a pessoa que fez essa atrocidade. Eu tenho para te falar que, assim, como você disse, se um Deus é amoroso, ele não permite o mal. Você está falando com uma mulher de 51 anos, que sofreu um abuso, com 11 anos de idade, Sinto muito. que entende hoje muita coisa que acontece, você acha que, assim, o porquê foi comigo, o porquê o mal existe. E eu tenho uma coisa para te dizer. Eu procurei terapia, eu procurei ajuda, mas tem ferida que é na alma. E foi em Deus que eu encontrei. Então, eu poderia estar falando aqui, historicamente, outras coisas, mas eu estou te falando do meu testemunho. Sim. E eu consegui, através de Deus, a sobreviver. Eu vou te falar, Daniel, não é fácil. Principalmente quando eu estou trabalhando, eu me deparo com uma criança, mais uma vez vítima de abuso. Eu trabalho como enfermeira e eu já vi as desesperanças nos olhares de várias pessoas, de familiares. Pessoas que não sobreviveram. E eu falo que, assim, eu sobrevivi. E a hora que eu achei que eu estava escondida e que ninguém me via, ele me viu. Então, ele não permite o mal. São as pessoas que fazem o mal. É difícil, é desafiador, é muito. Ixi, gente, assim, calma aí. Eu respeito muito a história dessa mulher aí, mano. Tá doido. Eu jamais saberia, né, como passar por isso que ela passou. Inclusive, eu já passei uns perrengues aí na vida, mas não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Tem nada a ver a resposta dela, assim. Acho que ela quis tocar na emoção dele ali, falando a história dela e tal. Eu louvo a Deus pelo testemunho da irmã, mas não tem nada a ver. A pergunta é a velha e clássica pergunta, né? Se Deus é bom, por que permite o mal ou por que existe o mal? Eu acho que ela não respondeu, não. Eu acho que isso aí não rolou, né? Eu já vi vários tipos de respostas para isso, né? Mas essa daí que ela fez não é uma resposta. Então, não sei, a galera tá até levantando a mão agora. Eu acho que vão pedir para trocar porque não respondeu, né? Muita coragem para estar aqui falando para você. Com certeza. Eu acredito que Eu eu só sinto estou muito. aqui por ele,
eu vivo por Ele e eu creio que Ele assim determina todas as coisas. Eu agradeço pela oportunidade, pelo testemunho que eu estou te dando, Sim. e eu sei que milhares de pessoas podem ter desistido de viver. Ah, então, ó, galera, rapidão. Você viu, né, que ela falou, agradeço a oportunidade, testemunho que eu tô dando. Então, assim, acho que ela foi para testemunhar mesmo, foi nem para responder ele. Não quis responder a pergunta que foi feita, né? Mas quando ela falou, por exemplo, ali, ó, eu acho que Deus determinou tudo, isso pode ser parte de uma resposta, né? Que Deus ele determinou a história toda da humanidade e determinou o mal, o bem, né? Como nós temos aí vários teólogos que acreditavam que o inferno é o inferno de Deus, né? Que Deus ele comanda sobre todas as coisas, sobre o inferno, sobre o céu. Então, poderia ser parte de uma resposta profunda, mas não foi, não, né? Não foi. Eu cheguei a quase tirar minha vida, por não ter perspectiva, mas foi nele que me resgatou. Eu sinto Entende? muito pelo que você viveu e eu não nego que a fé em Deus, o contato com uma religião pode ajudar muita gente. Eu faço pesquisa na área de psicologia da religião, então eu entendo que pode ter um impacto positivo sobre a saúde mental para muita gente, mas não é para todo mundo. Tem pessoas que passam por situações como a sua ou outras que acabam não encontrando o conforto que você encontrou. Isso é muito triste porque um pai ou uma mãe do lado de um filho que passa, ou uma filha, por uma situação de abuso ou qualquer outro tipo de. Ô, gente, vocês estão vendo, né, que ele não defendeu a existência de Deus. Ele tá com esse discurso que uma galera agora tá tendo aí, de que a religião, na verdade, não faz mal. Que antes era assim, um bando de gente cega, que seguia um Deus aí. Esse era o discurso. Hoje o discurso é, não, é legal ter a religião, desde que você acredite no que acredita e não atrapalhe os outros. Eu tenho minhas sérias dúvidas aí, eu tenho um contraponto gigantesco sobre isso, mas hoje em dia é o que tá rolando aí, né? A galera tem falado disso, tipo, pode ter sua religião, é bom crer em Deus, e eles pegam essa parte sociológica, antropológica de da vantagem de se crer em Deus, né? Até da psicologia mesmo, mas a real é que a gente sabe que é, é isso, mas não é só isso, né? Eles, tipo assim, se é bom crer em Deus, ele estuda e ele vê que é bom, por que que ele mesmo não crê, né? Então, sei lá, meio paia. crime, de coisa horrível, estaria por ali mesmo para consolar, para ensinar, para dar um apoio ou para fazer justiça também. Eu vou Mas acelerar o infelizmente vídeo. não é o mesmo destino de todo mundo que passa por uma dor como a sua. Infelizmente, muitas pessoas acabam continuando desamparadas e até colocando fim à própria vida, não encontrando na religião a solução que ainda bem você encontrou. Mas eu entendo o seu ponto e é um ponto forte, no sentido de ser útil, de ser importante para muita gente. Cara, deve ser muito legal debater com ele, mano, porque ele é muito educado, né? Tipo assim, ele falando aí, é muita educação, muita classe, né? Muito legal. Diferente de outros programas que a gente viu aí que a pessoa se descristã e sabe nem lidar com outras A pessoas. espiritualidade, a fé em Deus. Eu não nego isso, tá? Louvável. Porque escutar isso de um ateu. Sim. Eu porque respeito, Uhum. né, o que você está me dizendo. Gente, esse negócio aí de eu respeito o que você tá me dizendo, gente, é a pior loucura que vocês podem falar pra alguém, tá? Se você é cristão, um dia alguém você vai debater com alguém, eu respeito o que você tá falando. Não. O que você tem que respeitar é o direito do outro opinar. É o direito do outro estudar e pensar diferente de você. Mas você nunca pode respeitar o que a pessoa está falando e a opinião dela. Porque se você respeita, você é confuso. Você não sabe no que você crê e você está respeitando o quê? Porque se você está evangelizando alguém, aí você fala, respeito o que você fala, você está respeitando, na verdade, algo que você não concorda. Então você não respeita aqui, ó. Você respeita o direito dele poder discordar, poder crer em algo diferente. Mas respeito o que você está falando é muito profundo. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, sabia? Muito cuidado. Acabou. Obrigado. Depois a gente conversa mais, viu? Sim. Diz assim. Não, pô.
Diz assim só. Ah, mas é fácil. Coisa. Gente, será que só eu acho isso muito feio, mano, que tá acontecendo aqui, mano? Deus do céu, velho. Jesus não ressuscitou ele, pelo amor de Deus. Ó, gente, olha lá. Vou pagar o YouTube Premium. EVE Online is a vast. Prazer. Prazer, João. Sou estudante de filosofia. Ah, que legal, cara. Inclusive, quero até agradecer pelo convite que eu recebi de um professor que me indicou para cá, né? Que massa. Bom, é interessante, inclusive, a gente ponderar a questão do que de fato se trata o mal, né? Boa, boa. Normalmente nós costumamos relacionar o mal estabelecendo, por exemplo, um status ontológico ao mal, que eu acho que inclusive é um problema a ser tratado. Eu acredito que o mal deve ser interpretado a partir, né, de uma interpretação feita de Agostinho, em que o mal é uma privação de bem. Essa privação de bem... Para vocês que não sabem, ó, Agostinho foi o cara para falar sobre esse tema do mal e do bem. Inclusive, Agostinho, assim, para mim é a linha que eu mais gosto falando desse assunto. E aconselho você, se estiver discutindo qualquer ateu, Agostinho é o mais importante. Assim, definitivamente é o cara, sabe? É o cara. Consiste, né, na liberdade humana. Por exemplo, nós temos ao longo da nossa vida inúmeros bens. Então eu tenho um bem que pode ser talvez inferior e um bem, né, superior. Quando eu escolho um bem inferior e eu tenho a possibilidade de escolher o bem superior, vai ter um grande problema que eu vou consistir numa má escolha, né? Exemplifica para mim, João, por favor. Vamos lá. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de salvar uma vida, né? Vamos supor, tá lá no trânsito, vem um carro que quer passar por cima, né? Perfeito. Eu tenho duas escolhas aí. Ou eu me omito, né? Que no caso também é uma opção, ou eu vou tentar salvar a pessoa, né? De um atropelamento, por exemplo? Isso, de um atropelamento. Beleza. Quando eu vou lá e salvo essa pessoa, eu cometi o quê? Um ótimo bem, né? Tanto que a própria palavra ótimo, do latim optimum, quer dizer, né, algo superior, né? Então, se eu salvei essa pessoa, eu cometi um ótimo bem, né? Um bem superior. Se eu me omiti, eu também escolhi um bem porque eu quis salvar a mim, eu quis preservar a mim e nem quis ajudar a outra pessoa porque eu poderia me arriscar. Mas eu tive uma má escolha. É um bem menor, então. Então, egoísta, a escolha ruim consiste num bem menor. E onde está Deus aí? Deus está na totalidade das coisas. Todas as coisas foram feitas por bem, né? Tanto que isso está explícito na própria narrativa do Gênesis, né? Deus fez todas as coisas e todas as coisas foram boas. Só que nós temos a questão da liberdade, né? E Deus, como perfeitamente bom, né? Ele permite o homem a ter a sua escolha. Eu entendo o seu argumento, Sim. é interessante. As pessoas podem fazer escolhas egoístas, ruins, de forma a prejudicar terceiros. O problema, de acordo, por exemplo, com William Rowe, um filósofo, não sei se você o conhece, é que existe o mal ou o sofrimento desnecessário, inútil, injustificado. Por exemplo, uma doença que acomete um recém-nascido e ele acaba com poucos dias de vida não estando mais entre nós. Que tipo de bondade, que tipo de justificativa maior existe, por exemplo, nesse tipo de dor de um recém-nascido que não suportou aquela doença e morreu com poucos dias? Existe também vários tipos de dor ou de sofrimento no reino animal. Imagine um cervo que acaba ficando preso durante um incêndio florestal e fica por 10, 12 horas agonizando de dor até morrer. Então você encontra muito sofrimento que não se justifica quando a gente pensa nessa ideia de um Deus benevolente, todo-poderoso, que poderia evitar esses tipos de sofrimento desnecessários, até mesmo desastres naturais que não envolvem também o livre-arbítrio ou escolhas que as pessoas acabam fazendo que não são tão boas assim. Sim, eu acredito que essa objeção, né, ela deveria ter uma distinção entre aprovação e permissão, né? Uma coisa é algo ser aprovado e outra coisa é ter essa permissão, né? Porque, por exemplo, quando há aprovação, há de fato um consentimento, né? Só que, na verdade, o que acontece, né, que inclusive é a pergunta que eu queria fazer, né, para você, se o mundo
sem mal, exigisse um mundo sem liberdade, você preferiria viver num universo de autônomos éticos, onde ninguém erra, mas ninguém ama de verdade? E se não, por que culpa de Deus por permitir o preço da liberdade? Ixi, ele perdeu. Ele tava construindo a linha dele. Valeu, meu Valeu. caro. A gente fala mais depois. Beleza. Ô, gente. This is how I became the most productive version of myself. Before, I used to scramble through meetings. Vamos lá. Meu nome é Débora Lucas, eu tenho 31 anos, eu sou terapeuta transpessoal e é por isso que eu tô aqui para debater com um ateu. Eu trabalho com os campos do desenvolvimento humano que vão além do que os nossos olhos podem enxergar. Então eu acho que é uma experiência inusitada e não deixa de ser transpessoal poder conversar com alguém que tem a visão de mundo tão diferente da minha. Olá, prazer. Prazer é meu, sou Débora. E aí, Débora, o que você acha desse tema da existência do mal, do sofrimento desnecessário? Você acha que Débora isso é chegou. compatível com a existência de um Deus todo-poderoso, onisciente, sumamente bom? Eu acredito que a gente tem que ir para um outro lado de interpretação do Deus que você está trazendo. Tá. Eu acredito que nos últimos anos, inclusive com linhas da ciência mais mística, vamos dizer assim, nós conseguimos compreender que tem a experiência humana do corpo, a experiência do conteúdo almático e os assuntos do espírito. Quando nós justificamos, por exemplo, algo que é muito sofrido como um bebê nascer com uma doença e desencarnar em pouquíssimo tempo, se nós não tivermos uma base de interpretação até das escrituras, e eu sei que alguns dos meus colegas podem até discordar de mim, do que é, e todas as interpretações de cada experiência pessoal com Cristo, né, além de qualquer religião, se eu não considerar um campo prévio de informações, inclusive da família que está recebendo esse ser, a gente acaba caindo no loop sem sentido. Faz sentido? No sentido de a gente não ter uma resposta que dê sentido àquele sofrimento, a gente fica, por quê? Parece injusto que isso tenha acontecido logo comigo ou com a minha família. Seria Também. essa busca de uma resposta e... E também da falta de humildade de achar que assuntos tão profundos vão ser descobertos e perceptíveis para consciências como nós ainda temos hoje na Terra. Nós temos, então, uma limitação intelectual para entender essas Mas grandes questões morais. não racional como acaba sendo trazido nos campos da... Ó, gente, pensa que eu, Aidan, acredito mesmo que a gente ainda não consegue entender 100% essa questão de bondade e maldade, tá? Até porque eu acredito que nós somos limitados tanto para a bondade quanto para a maldade. Eu acho que a gente não viu o pior dos males e nós nem de longe assim, a gente viu que é a maior bondade. Assim, a maior bondade hoje que a gente tem do mundo, que é o maior ato de bondade do mundo, foi Cristo. Ter morrido, ter nos salvado para alguém que não merecia. Esse é o maior ato de bondade do mundo. Mas a maldade a gente não faz ideia do peso, por exemplo, que estava sobre Jesus naquela cruz. Eu acho que é muito limitado mesmo nas cabeças para ver a bondade e a maldade. Acho que são... Enfim, eu tenho essas questões ainda, né? Eu acho que a gente vai morrer sem entender direito. Nossa discussão. Por exemplo, quando você traz que você não encontrou Deus até os 15, eu sugeriria, e é com muito respeito mesmo para qualquer pessoa, que inclusive é o que eu faço com os meus 31, que eu precisei e tive poucas dessas experiências místicas que talvez você esteja procurando. Porque se você achar que encontrar Deus é você entrar em estado de graça e ter uma grande visão, ou um ser se materializar na sua frente, você pode até ter isso em algum sentido e nem ser um encontro com Deus assim. A percepção do que é o campo do divino em qualquer religião ou em qualquer perspectiva que não exclui a história do Cristo e a história de qualquer outra posição regional ou não, também vai trazer um pouco mais de conforto para o tempo e espaço que nós estamos vivendo de desenvolvimento da consciência humana. Quando Cristo... E vou abrir espaço, percebi que você tem alguma coisa para dizer. Quando Cristo veio aqui, no meu ponto de vista, e começou esse trabalho de ascensão da nossa consciência de novo, já que quando ele chegou e encarnou o Código Cristo, Jesus, que se fez Cristo aqui na Terra, e encarnou o código crístico, que é uma frequência altíssima de percepção, ele disse, sigam os meus passos e vocês ainda farão obras maiores. E até lá, família por família, ou clã por clã, história por história, tem todo um caminho de depuração da consciência para talvez justificar até as diferenças de alguém que aos 15 pode encontrar esse campo que você pode estar buscando e outra pessoa aos 80 ainda não.
e não invalida a experiência da percepção do que é a vida humana e o encarnar aqui na Terra. Eu acho que você acabou indo para um tema adjacente que tem alguma relação. A gente pode falar sobre milagres depois, por exemplo, e experiências anômalas. E eu já tive, tá, experiências anômalas. A minha bisavó já apareceu para mim depois que ela morreu, por exemplo. Eu já me vi deitado na minha cama enquanto eu meditava. Só que estudando psicologia, posteriormente neurociências, eu encontrei explicações alternativas para essas experiências incríveis que muitos acabam interpretando como milagrosas, sobrenaturais e assim por diante. Mas eu não entendi ainda o que isso tem a ver com a existência do sofrimento, porque eu não vejo uma conexão tão clara entre o que você falou e o problema que eu trouxe. Isso é verdade. Tem razão. Os conteúdos da alma que são corrompidos de consciência, que é o que nós estamos caminhando para chegar a tocar a frequência crística, como eu disse, pode ser que alguém veja alguém e até um espírito real, e Ela realmente isso tá não nessa seja parada de configurado para essa frequência pessoa uma crística. experiência com Deus ou com Cristo. Mas Nunca ouvi falar justificaria que, dentro desse conteúdo almático, os próprios corpos densificariam experiências que vão demonstrar o quanto as consciências são corrompidas, o que não é errado, e não é nenhum sofrimento de punição, como algumas pessoas podem interpretar. Mas a gente vai para uma discussão mais profunda da experiência por si só da encarnação, não só no período de que nós estamos aqui, mas as relações entre as pessoas, o que acontece antes e depois dessa alma ter encarnado aqui, as relações e a experiência dos pais que receberam essa criança no primeiro exemplo. A gente pode ir para outro nível de interpretação do que achar que existe um Deus benevolente que está decidindo a vida dos outros, porque isso também não é real. Então, acho que você está dizendo que a gente só não sabe, no final das contas. Não foi o que eu quis dizer. Eu entendi isso aí também que ele falou. Mas obrigado. Valeu, Débora. Ela meio que jogou Have you assim. ever wanted to see Vai your dar pra home você from saber, space? entendeu? With this free satellite Earth Maps tool, you can zoom right down. Vamos lá, né? Olha lá, de novo, mano. Vai lá. No desempate ali. Como é que você chama? Caio. Caio, Daniel. prazer. Como é que tá? Tudo ótimo. Daniel, sendo bem sincero, se eu dissesse pra você que eu tenho uma resposta clara em relação a isso, eu acho que eu não estaria sendo sincero. Eu acredito que é uma questão demasiadamente complicada e não é necessariamente por ser difícil que necessariamente a gente não possa fazer ela. Eu acredito, assim como também fala em Provérbios, Ele foi que honesto. Deus mesmo fala que ele tem Mas tem um mistérios minuto. e a glória dos reis é justamente desvendar esses mistérios. Então eu acredito que a fé, ele permite esses questionamentos. Inclusive, tem um livro da Bíblia chamado Eclesiastes, você já deve ter entrado em contato, que me impressiona porque Salomão ele trata justamente de todas as questões. Ele vê que muitas vezes os maus eles estão reinando numa posição que os bons deveriam estar, assim como os bons eles estão ocupando posições que não fazem jus à sua bondade, ao seu caráter. Então, levando em consideração que o tempo já está acabando, o que eu poderia dizer para você é que apesar dessas incertezas, eu acredito que ainda assim é possível acreditar em Deus, mesmo sem ter todas as respostas. Acredito que é muito difícil trazer uma prova que talvez seja irrefutável para você, porque isso mesmo seria contraditório ao princípio da fé. A fé, eu acredito que ela vem justamente com a finalidade de preencher essa lacuna que o conhecimento ele não consegue alcançar, e talvez seja uma resposta que, independentemente de você ser ateu ou cristão, a gente não vai ter até o fim da nossa existência. E nem por isso a gente deva deixar de filosofar a respeito dessa situação. Que legal, e parabéns pela honestidade intelectual. Tem questões que são difíceis mesmo. Aí, ó. Olha, meu caro. Honestidade intelectual. Essa é a palavra. Terceiro. Honestidade, né? A gente tem aquela questão de ser honesto, de, tipo assim, não roubar os outros, trabalhar todo dia. Esse termo honestidade intelectual, ele é mais pra galera dos estudos, que gosta de estudar, que tem uma vida intelectual, erudita ou acadêmica. A honestidade intelectual é isso, é você saber o seu limite, né? Então, isso, por exemplo, é uma coisa que eu acho que ajudaria muito pastor hoje, que prega em igreja, que faz esse tipo de coisa, porque tem muito pastor que acha que sabe o que está falando, mas não sabe. Tipo assim, quer dominar sobre psicologia, filosofia, bananã. E como eu falei ontem, eu acredito realmente que nós deveríamos dividir nossa vida assim em assuntos por áreas, né? E não para ficar, tipo assim, falando do cabrobinha, né? De qualquer coisa sobre qualquer coisa. O tema é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Chamar o Ed René aí pra responder. Tá zoando. Tudo bem?
Prazer, como é que você chama mesmo? Tamis, me chamo Tamis. Eu sou Tamis Mori, tenho 29 anos, cristã há 11 anos, e eu estou aqui para debater com o ateu porque eu creio que a defesa da fé é o papel de todo cristão. Tamis, Isso. prazer. Daniel, eu gostaria de começar te ouvindo. Por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu acho que tem vários caminhos para a gente pensar sobre isso. Por exemplo, no meu canal, eu já recebi vários historiadores do cristianismo que explicam como as escrituras foram corrompidas ao longo do tempo, como várias passagens que estão presentes ali não estavam provavelmente nos originais, então houve muitas deturpações textuais, a ponto de, por exemplo, Bart Ehrman, um crítico textual, ter tido a sua fé balançada. Poxa, eu não posso confiar mais nas escrituras, porque no final das contas eu não sei o que os autores escreveram originalmente. Mas tem um aspecto que eu acho ainda mais importante do que esse, é que na Bíblia a gente encontra muito sangue. Tem muitos comandos divinos, para usar uma expressão do filósofo Wesley Morriston, para, por exemplo, que o povo de Israel cometesse genocídio, matasse os amalequitas, por exemplo, os cananeus, incluindo crianças. Então, quando a gente vê esses tipos de coisa, ou os homossexuais que deveriam ser executados, é tanta coisa triste que a gente encontra ali. Tudo bem que tem as coisas legais também, mas as coisas tristes e deploráveis, às vezes alguns rastros de machismo também podem ser encontrados ali, Deus legitimando a escravidão, que, cara, se Deus fosse sumamente bom, ele passaria esses tipos de comandos, ele legitimaria tanto ódio assim. Entendi. Não parece compatível. Essa questão, inclusive, eu ia falar, ela tá muito ligada com a outra, com a anterior. Muito, muito, muito ligada. Parents of children who play Roblox. Gente. If your eu não tô child was entendendo sexually essas coisas. exploited, Entendi. Bom, vamos lá. O primeiro erro do cristão é entender que a Bíblia é só um livro de regras e práticas da fé. A Bíblia ela também é uma contação da história, ela também é uma narrativa. E muitos desses episódios que a gente vê de sangue, de guerras, de tomada de territórios, são episódios que a gente vê no curso da história não só relacionado ao povo bíblico. Isso está relacionado com a cultura inserida em si. E naquela época, para uma nação crescer, para uma nação prosperar, infelizmente ela tinha que recorrer a invasões, a guerras, a saques, enfim. Então, a gente vê um relatório, uma revelação progressiva das escrituras que envolve a cultura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho interessante, realmente tem críticas textuais e críticas textuais bem contundentes. Quando eu estava no seminário, teve umas que também me fez balançar. Sim. Mas quando você vai estudar sobre a crítica textual, nenhuma delas, tem mais de 5.000 críticas textuais, nenhuma delas interfere na essência da doutrina em si. Então você pode pegar qualquer logia de dentro da teologia, nenhuma delas é mudada ou arrastada por uma crítica textual. A gente tem várias interpretações de um único texto, e a gente pode... Ela falou sobre qualquer logia, né? Acho que ela tá mencionando, tipo, soterologia, escatologia, eclesiologia, pneumatologia, o que mais? Tem várias logias aí, né? Acho que ela tá falando disso, que são os temas maiores dentro da teologia. Tem os temas menores e tem os temas maiores. Esses temas são os gias, né? Interessante. fazer discussões teológicas em volta disso e tudo bem. Mas essas interpretações, elas não necessariamente provém dessas críticas textuais. Eu fico muito feliz que você não trouxe aquele argumento. Não, porque a Bíblia foi escrita por homens. Realmente, a Bíblia foi escrita por homens. Em várias tradições, enfim, escritos, passados por escritos e tudo mais. Então, pensando nisso, houve modificação? Com certeza, claro que houve. Isso é provado cientificamente que houve. Mas não houve modificação da doutrina. E é interessante porque são muitos homens, muitos anos passaram e ela falou, né, que a Bíblia é uma narrativa, mas a gente tem que entender que a construção da palavra de Deus também tem uma narrativa e uma vontade de Deus, né? É isso que nós, como cristãos, nós cremos. Nós cremos que a Bíblia, do jeito que chegou até aqui, foi pela vontade de Deus, né? É isso que nós temos que crer, pelo menos, senão você vai achar que foi a vontade de alguém que mudou e tal, você pode acabar caindo no mesmo erro aí do Daniel, né? permanece viva, ela permanece atual, ela permanece eficaz nas coisas boas. É claro que a gente não vai sair invadindo o território alheio e saqueando o território alheio, isso é fato, nem apedrejando o homossexual. Mas se a gente for interpretar de acordo com
a nossa cultura hoje, de acordo com a nossa A Bíblia não realidade fala hoje, de ela vive apedrejamento dos eficaz. homossexuais, né? Interessante você ter trazido esse ponto, porque eu nem tinha me lembrado desse argumento. Realmente, várias narrativas bíblicas foram herdadas de outras tradições. A própria narrativa sobre o dilúvio, que não seria original dos israelitas, por exemplo. Tem vários tipos de narrativa sobre dilúvio, mas eu aprendi isso recentemente com um historiador, que existem Dilúvio, muitas Jonas também. várias influências sobre céu e inferno, sobre reencarnação. O cristianismo não propôs tantas coisas originais assim. Não estou desmerecendo as coisas legais do cristianismo, porque eu sei que existem, por exemplo, amar o próximo, tem coisas bacanas ali, mas não quer dizer que seja original. A gente encontra vários comandos amorosos assim no hinduísmo, que talvez seja a religião mais antiga do mundo ainda existente. Isso a teologia chama de graça comum. Graça comum. Como criações de Deus, como imagem e semelhança de Deus, Deus passou atributos Deus tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis que ele passou para o homem. E isso é todo homem, seja o hindu, seja o japonês, seja o índio, seja o brasileiro, seja o estuprador. Ele tem aspectos que a graça comum se manifesta nele. Legal. Agora, eu queria voltar num ponto que você trouxe, que eu Vamos lá. achei bem interessante e ao mesmo tempo problemático. Você disse assim, a gente fica com as partes boas e deixa para trás as Não. partes ruins, não é assim, não? Não, a gente não tira as partes ruins de forma alguma, a gente entende elas. Aham. Mas como é que você interessante. diferencia aquilo que fazia sentido lá atrás e o que a gente tem que aplicar agora? Por exemplo, a questão da Teologia, homofobia, né? que infelizmente a gente vê Teologia. mais entre os cristãos por conta de passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamento, testamentos que legitimam esse tipo, pelo menos, se não tratar mal, pelo menos a ideia de que a pessoa está em pecado, que já é muito ruim, porque os LGBT sofrem muito com a ideia de que eles estão fazendo algo abominável aos olhos de Deus, isso é muito triste. Posso dar um exemplo mais Como é que real? você diferencia, então, por que a questão da sexualidade, quando a gente pensa nos LGBTs, não foi deixada para trás, gente? Não, isso aí é de outro tempo, agora a gente tem que ter um olhar mais amoroso e Deus não é mais LGBT-fóbico. Perfeito. A gente pode estender aqui a discussão do LGBT, não tem problema nenhum com isso. Essa Mas a questão gente de vê no curso da Deus, Palavra de Deus essa questão de Deus ser homofóbico, LGBT, isso tudo aí é anacronismo, tá? Isso é um termo, anacronismo é quando se atribui um termo de hoje para algo como Deus, por exemplo, ou algo do passado. Não faz sentido se atribuir isso a Deus. Deus, ele não tem nem como chamar de homofóbico, apoiador de causa LGBT, porque isso aí não existe. Deus é atemporal, Deus ele está fora desse plano aqui, então Deus ele teoricamente não se limita a nada disso. Por isso que muitas pessoas até falam que Deus faz o que ele quer, né? Ele constrói o mal, o bem, é a história da humanidade, porque ele é Deus, né? Ele não tem conselheiro, ele não tem ninguém que para ele faz o que ele quer, e isso é Deus. Esse que é Deus, isso é Deus. E sobre essa questão que ele falou das outras religiões, de ter histórias parecidas, pô, a gente ouve tanto isso, mas a proposta do cristianismo que ele falou que não trouxe tantas coisas novas, o cristianismo não veio propor trazer coisas novas, né? O cristianismo se propõe a trazer a verdade, né? É o que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que o cristianismo hoje, teoricamente, nós trazemos é o caminho a Deus, a verdade sobre todas as coisas que é Cristo e a vida, o que é vida e o que é morte. É que isso. algumas regras, algumas normas foram instituídas para que a humanidade como é que eu vou dizer? Para que a humanidade crescesse, para que a humanidade tivesse êxito no seu crescimento. E eu creio que a relação sexual entre homem e homem, mulher com mulher, não é a imagem da família que é a imagem da Trindade que Deus criou para ser. Esse é um ponto. Agora, pensando no tirar o que é bom e colocar o que é mal, tirar o que é mal e colocar o que é bom, deixa eu dar um exemplo mais real. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê que as mulheres que eram surpreendidas em adultérios deveriam ser apedrejadas, certo? Isso é péssimo. Ninguém tem que ser morto porque tá em adultério ou tá em pecado. Claro. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, eu sou dispensacionalista, então eu creio numa nova dispensação. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, o que Jesus faz? Jesus pega uma pedra e taca naquela mulher? Não, ele não pega uma pedra e taca naquela mulher. Ele começa a escrever no chão ali, aí cada um tem uma interpretação, tá escrevendo os pecados, enfim, cada um pensa o que Você quiser nesse sabe que sentido. não tinha em João essa passagem aí nos originais. Não, mas no João original. tem muita crítica textual envolvida e é bem interessante a gente estudar a crítica textual de João. Enfim, mas quando a gente vê, por exemplo, a mulher não sendo apedrejada nesse sentido, é Jesus mostrando. Eu queria saber, gente, eu acho muito mancada isso que ele faz. Isso aí não tá em João, você sabia, né? Sem trazer nome do
do historiador que falou. E quando a gente fala de historiador, gente, é o seguinte, mano. Tem historiador que vai te contar a história do Brasil, por exemplo, falando que nós somos saqueados por Portugal, etc, etc. E tem historiador que vai falar, meu, se não fosse Portugal, o Brasil estaria perdido. A maior bênção do Brasil foi Portugal. A história depende da intenção de quem conta. Então, quando nós falamos sobre historiadores, é muito importante você saber nome, argumento, quem é a pessoa, o que ela acredita, qual é o combo, para a gente se contextualizar. Porque eu também tenho vários outros historiadores cristãos que falam que não teve essa mudança, que estava lá, entendeu? Então, Que o que aconteceu no Velho Testamento estava muito mais ligado à ânsia do coração do homem do que do ensinamento do próprio Deus. Por exemplo, quando a gente vê uma mulher, e esse está nos 4 evangelhos, uma mulher entrando e quebrando um vidro de perfume nos pés de Cristo e secando com seus cabelos. Uma mulher não poderia acessar aquele lugar. Jamais ela poderia tocar num rabi, entende? E quando ele não legal isso aí que ela rechaça tá aquela falando. mulher, ele está Legal. mostrando que Deus entregou a lei para o homem para que o homem fosse abençoado pela lei. E não para que o homem fosse amaldiçoado ou cego pela lei. E o que o homem fez foi se cegar pela lei, entende? E quando a gente pensa nas partes ruins da Bíblia, muitas delas eram narrativas, a gente vê isso em Juízo, muito no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é bem sangrento, a gente vê muito em Juízo, mas todo o Antigo Testamento, ele aponta para as profecias do Cristo vindouro. E Cristo veio. Mas no Novo Testamento a gente também encontra, por exemplo, Paulo dizendo que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Mas não que não serão apedrejados, né? Não que deveriam morrer ali pela Comendo sociedade. ruim. Com Comendo certeza. Mas é engraçado. Você tem a sua casa, certo? E você tem as suas regras na sua casa. Se porventura sua esposa ou seus filhos decidem viver aquém das suas regras, o que você faz? A gente conversa para entrar em acordo sobre que regras vão reger melhor o nosso lar, de forma que a gente maximize o bem-estar E a Bíblia é da essa nossa conversa. família. Mas eu não sei como maximizar o bem-estar. Por exemplo, Jesus teve a chance de dar um grande sermão contra a escravidão quando o centurião romano foi pedir que ele curasse o seu servo, o seu escravo. E em vez de fazer um sermão contra a escravidão, Jesus curou esse servo, esse escravo. E Interessante. o próprio Paulo também, quando ele escreve a Filemon, não aconteceu de ele falar, olha, não faça mais escravos, não compre, liberte todos os seus escravos. Ele só pediu para, receba o Onésimo, mas assim, como irmão em Cristo, com mais... É muito legal essa passagem que Jesus cura o escravo, porque isso demonstra que muitas pessoas falam que o evangelho é elitizado, né? Isso demonstra que não. Jesus estava se estendendo a todos. Mas quando a gente lê sobre escravo no Novo Testamento, a gente tende a pensar na escravidão como aconteceu no Brasil, porque ainda é muito recente na nossa história. E quando a gente estuda o original e estuda ali o que era escravo naquela época, claro que tinha escravos de guerra, prisioneiros por etnia. Israel mesmo foi escravizado por muito tempo, os judeus foram escravizados por muito tempo. Então, Gente, eu estava até confirmando aqui que ele falou sobre essa questão dos afeminados não herdarão o reino de Deus. Olha, essa palavra no grego para isso é malakoi, que significa macio ou mole, né? Então, Paulo, possivelmente aqui, ele está falando sobre homens entregues ao prazer, a luxos e à passividade moral. E ele sim, pode ser que tenha a ver com homens que assumiam papel de passividade em relação sexual entre homens. Mas você viu como pode ser muita coisa? Acho que esses caras aqui, esse tipo de coisa deveria, assim, os caras deveriam discorrer mais sobre isso. Quando você cita alguma coisa, inclusive sendo alguém como ele, ou se você é cristão, gente, é bom você saber o que você está citando, sabe? O que você está falando. É muito importante você se responsabilizar sobre isso. ok. Mas no Novo Testamento, quando a gente fala de escravo, nós temos escravo, a palavra escravo para pessoas que estavam em dívida e estavam pagando suas dívidas trabalhando. Enfim, tem N interpretações de escravos ali. Mas De você novo, concorda comigo que não é uma relação trabalhista muito digna, equilibrada, Não, justa? perfeitamente. Até porque os senhores podiam bater nos seus escravos. A gente tem texto bíblico que dá a entender que não. Tanto Que que eles tem uma não tinham regra. essa autoridade. Porque da mesma forma que fala escravos se submetam aos seus senhores, fala senhores respeitem os seus escravos. Então, assim, era uma estrutura econômica da época. Eu não tô dizendo que era uma estrutura certa. Não tô dizendo que era uma estrutura justa ou digna. Tem muitas coisas na Bíblia que quando a gente entende na história, a gente percebe que era indigna. A poligamia é uma, enfim, tem tantas... Cara, a galera deixou essa menina falar. Essa foi a menina que mais falou, hein? Parabéns. Tiraram até o professor de filosofia lá, o Matheus, que pra mim que assim ganhou meu coração. outras coisas. E a escravidão é uma delas. Agora, o fato de Cristo não ter pregado veementemente a escravidão, mas ter ido lá e curado um escravo, mostra para o Senhor que a salvação estende inclusive aquele escravo. Ele coloca o escravo na mesma posição do Senhor. Ele é tão digno quanto você. Isso é uma forma de pregar contra a escravidão também. Eu não sei como isso ajudaria a
acabar com a escravidão. É bacana, tipo, tá tratando bem e tudo, é uma pessoa digna, merece Não, é a mais do que cura. tratando bem. Sim, curando. Ele tá igualando o posicionamento. Mas igualar não significaria vocês vão ter a mesma relação, pessoas sem uma hierarquia Mas tão isso- abusiva como acontecia ali? Isso vai além do propósito de Jesus. Porque quando a gente olha pra escravidão, a gente não estou aqui apoiando a escravidão, tá bom? Mas quando a gente olha a escravidão, é uma estrutura econômica. Então você não quebra a escravidão só com um sermão. Você precisa colocar uma estrutura econômica por trás para aquela sociedade não ruir, para aquela sociedade não morrer nem de fome e parar a sua produção. Então se Cristo chega e fala assim, ó, a partir de agora acabou a escravidão, o Império Romano tinha matado ele muito antes, ele não tinha nem conseguido terminar o ministério dele, entende? Então, quando a gente olha pra Cristo, ele não veio aqui pra botar regra no mundo e dizer como o mundo tem que ser. Essa não foi a proposta de Jesus. É por isso que ele não falou contra a escravidão, é por isso que ele não falou pouquíssimos. Mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos. É, mais ou menos. Essa parte aí, mais ou menos. Se falou contra a pedofilia, pouquíssimos falou contra o estupro, pouquíssimos falou contra esses temas sensíveis da sociedade, porque não era papel de Cristo aqui. Cristo veio pra estender a salvação. Agora, a gente poderia ter encontrado, mesmo que, vou partir do seu pressuposto, de que era necessária a escravidão e outros tipos de coisas horríveis que existiram lá atrás, e que houve algum tipo de legitimação por parte dos israelitas. Não era necessário. Necessário não era. Se não era necessário, por que era a então? estrutura econômica que estava acontecendo. Infelizmente, não se foi feito de outra forma. Mas dizer que era necessário, eu não disse isso. Deus poderia ter esclarecido, olha, enquanto existe esse tipo de estrutura de poder, de relação de poder na sociedade, não dá pra gente fazer diferente, mas isso aqui eu não aprovo, uma hora a gente tem que deixar isso pra trás. Se houvesse esse tipo de esclarecimento, seria menos pior, seria menos ruim, entende? Seria menos pior. Porque não parece que... Mas seria menos autêntico também pra humanidade. Como como assim? nesse debate. O diretor falou assim, olha, vocês decidem a dinâmica. Eu tô aqui, criei o ambiente, tô dando recurso. Agora a dinâmica vocês decidem. Porque ele quer autenticidade. E Deus é a mesma coisa, Deus não criou robôs. Ele não criou criaturas programadas pra seguir a palavra dele, assim, assado, o mestre mandou, e a gente obedece. Ele quer autenticidade, porque a autenticidade é um atributo de Deus. Tudo bem, ele deu o livre-arbítrio e a liberdade... Você conhece o termo? Não. Qual que é o termo? Livre-agência. Livre-agência. Isso. Tá, eu confesso que eu não compreendo a diferença entre Livre-arbítrio é quando o homem tem livre-agência. a opção de escolha de ser salvo ou não ser salvo. Então, dentro da minha teologia, quem teve o livre-arbítrio foi Adão e Eva. A partir do momento que a humanidade foi corrompida, teve o pecado original, o homem já nasce com o coração inclinado ao mal. O que ele pode ter são as escolhas ali dentro do seu cotidiano. Então, não tô dizendo que todo homem só comete o mal. Tá. Então, dentro da livre-agência, ele tem a escolha de cometer o bem, que é o exemplo que o irmão deu aqui, de atropelar ou não atropelar, enfim. Mas todo homem já nasce com o coração inclinado ao mal, por isso, já nasce condenado ao inferno, que é algo que eu acho que você não crê. Não creio. Mas é interessante porque, mesmo que Deus tenha dado essa livre-agência, ele poderia ter esclarecido que tem coisas boas e coisas ruins, coisas que ele espera de nós e outras que ele espera que a gente passe longe. Ele esclareceu na Bíblia. Infelizmente, na Bíblia, a gente não encontra coisas como não escravizarás, só pra gente se manter no mesmo... Não, gente, mas aí ele viajou agora, hein? Ele viajou agora, legal. Eu acho que ele viajou. Não, tipo assim, Deus não... Não, essa parte aí ele deu uma... Exemplo, o que, pra mim, evidencia que a Bíblia é um livro datado, de um povo que escreveu conforme as suas demandas, suas dificuldades de vida, seus desafios, suas esperanças, suas personalidades, num contexto histórico, político, e que a gente está tentando transportar aquilo para os dias de hoje. Infelizmente, muita coisa já não cabe. E aí a gente fica tentando fazer a exegese para, poxa, vamos tentar manter aqui o essencial para o cristianismo não ruir de vez. É por isso, não, ruir não, é por isso que o dispensacionalismo responde isso. E a progressão da revelação também. Não estou dizendo que a gente tem que atualizar a Bíblia, mas a gente precisa entender o contexto histórico daquele texto e o que a gente pode extrair de lição daquele texto no Antigo Testamento. O Novo Testamento é mais próximo de nós, então é mais fácil a gente fazer esse exercício. Mas entendendo a cultura, a dispensação de cada época, é necessário fazer esse exercício de olhar para o texto e entender o que de princípio está nascendo ali. E não tem princípio mal. Realmente, a Bíblia não diz não escravizarás, mas também não diz escravize e bata no seu escravo. Mas Entende? Deus legitimou a punição. Tá bom. Obrigada, foi um prazer. Bom, obrigado. Ó, essa menina aí, gente, foi muito boa também. Ela e o Matheus se destacaram aí na apologética cristã. Eu tô encerrando o meu vídeo por aqui. Por quê? Porque esse vídeo eu falei que vai ter que ser quebrado em várias partes, né? Possivelmente amanhã o Luanzinho tá comigo aqui pra gente conversar. O vídeo lá já foi 50 minutos, tem 1h40, então tem mais aí 1 hora praticamente de vídeo pra gente reagir e comentar. Essa é a parte 2 do react desse vídeo. Se você gosta desse formato de vídeo, está gostando, eu ia pedir para você deixar um comentário. Pô, Aidan, tá legal e tal. Me ajuda aí. O YouTube meu tá parado há muito tempo. Acho que há uns 5, 6 anos. Então, tô voltando agora. Se você puder, por favor, comentar. Vai ser muito importante. Eu leio todos e respondo todos os comentários. Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado até aqui. É nóis.